Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, estou aqui com a Amanda e hoje sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Hipocratizando. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar um pouco sobre a medicina do sono. E para isso, temos conosco o Dr. Luiz Felipe Baione Ailon. Médico pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência em psiquiatria e especialização em medicina do sono pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e é docente aqui da casa, na disciplina de psiquiatria. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, viu? Salve de palmas, doutor. Seja muito bem-vindo. Antes de começar, queria falar com você que é estudante de medicina que está nos escutando. Você sabe alguma coisa sobre contabilidade? A gente gostaria de agradecer o apoio da empresa Barão Med Contabilidade para Médicos. Eles ajudam você a otimizar o seu tempo. Deixe sua contabilidade em mãos especializadas. Agora, começando o episódio. Você sabia que, segundo estudos, o ser humano passa cerca de 1/3 da vida dormindo? Não é à toa que o sono sempre foi um assunto fascinante para a humanidade. O sono é um estado neurofisiológico que ocorre diariamente, durante o qual a nossa resposta aos estímulos externos diminui, permitindo que o corpo se recupere e o cérebro processe informações importantes. Doutor, considerando a importância do sono na saúde geral e a frequência de distúrbios do sono na população atual, você pode explicar para iniciar nossa conversa o que é o sono e por que ele é tão importante para o corpo? Legal, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Recebi o convite com muito carinho, eu acho que é um projeto maravilhoso que vocês estão desempenhando e espero que isso seja muito contínuo por aí, contem comigo. Bom, entrando com relação ao sono em si, a gente pergunta, né, você mesmo trouxe que nós passamos em torno de 1/3 da vida dormindo. Isso num brasileiro médio dá por volta de 219 mil horas. Pensa vocês, 219 mil horas se eu pudesse dar a mais para vocês. Ao invés de dormir, se pudessem estudar, pudessem brincar, pudessem correr, pudessem, enfim, o que vocês quisessem. Parece uma coisa boa, né? Mas na verdade, o sono, ele entra como uma função vital. Da mesma forma como nós nos alimentamos, da mesma forma como nós respiramos, nós precisamos dormir. E por que isso, né? O sono, nós temos uma ideia de que é somente um processo passivo, de que é algo que a gente vai deitar na cama e vai descansar. E na verdade não. Na verdade o sono é um processo extremamente ativo. É no sono que a gente consegue consolidar a memória, é no sono que a gente consegue realmente fazer um processamento de informações, né? Tem um sistema de limpeza que acontece no sono pelo sistema glifático, inclusive foi tema de prêmio Nobel um tempo atrás, mas que durante algumas fases do sono a gente tem esse processamento de informações. E além disso, a gente consegue, por meio do sono, regular toda a questão hormonal, regular a questão mental, regular, enfim, nosso organismo, nossa fisiologia de uma forma muito presente, né? Então o sono ele se torna vital por isso, não sendo um processo passivo, mas um processo ativo, né? Poxa, doutor, que legal. A gente sabe que o sono ele é dividido em algumas fases que se repetem em ciclos ao longo da noite. Então, a gente gostaria de saber quais são os tipos de sono e quais são os estágios desses tipos de sono. Perfeito. Hoje está muito na moda o sono REM, né? Todo Sim. mundo fica se monitorizando, tá vendo, será que eu fiz sono REM, será que eu não fiz? Mas não é só isso, né? O sono, na verdade, ele é dividido em 4 estágios, tá? A gente tem o sono não REM, e aí esse sono não REM dividido em 3 estágios, tá? Quando nós falamos de não REM, é que não tem movimento de olho rápido, né? Que é isso que significa o REM. Então, o sono não REM eu tenho o estágio N1, estágio N2 e estágio N3. Após isso, a gente entra no sono REM, e aí sim tem o 4º estágio, que é o estágio REM, né? Então, o sono, ele não necessariamente ele é mais superficial ou profundo, isso nós colocamos de uma forma coloquial para conseguir dar um entendimento, mas ele tem essa divisão em 4 estágios, né? Entendi. Legal. Doutor, pode explicar qual que é o papel dessas diferentes fases do sono na consolidação da memória e do aprendizado? Pois é, isso é interessante porque quando nós temos essa divisão, a impressão que dá é que o sono ele é fragmentado em caixinhas, colocado em caixinhas, né? Que a gente começa no 1, vai pro 2, vai pro 3, e na verdade não. A gente pode começar o sono em qualquer estágio. Dentro desses estágios, o estágio N3, ele é um estágio, vamos colocar entre aspas aí, mais profundo que ajuda a consolidação de memória.
Então ele libera espaço no nosso HD ali por conta do sistema glifático, mas ele faz a consolidação de memória principalmente no estágio N3. Legal. Deu pra ver a nossa cara de susto, assim, quando falou que dá pra começar no E3, a gente não sabia. Doutor, agora a gente queria saber um pouco mais sobre o controle do sono, ritmo circadiano. A gente acredita, às vezes tem a impressão que o sono é uma coisa simplória, mas é um processo bem complexo, né? E a gente queria saber quais são as principais estruturas no cérebro que estão relacionadas com o processo de dormir. Legal, eu acho que antes da gente falar em dormir, a gente precisa saber da vigília, né? Porque o sono, na verdade, a gente dá esse nome para a noite, para o descanso, mas o sono ele são 24 horas. Precisa ter uma boa vigília para ter um bom sono. E aí nisso a gente precisa pensar, quando fala da parte estrutural, começa ali em região de ponte, né? Então tronco encefálico, ali eu vou ter a formação reticular, que ela vai se transformar depois no sistema reticular ativador ascendente, que é onde nós vamos modular a vigília, né? E, consequentemente, com a inibição desse sistema, eu vou conseguir entrar num período de sono. Ali a gente vai ver um pouquinho de neurotransmissor depois. Agora, isso é importante, né? Essas estruturas são importantes porque se nós tivermos alguma lesão cerebral, se nós tivermos um AVC, um trauma, alguma coisa, o sono também vai ser modificado. Além disso, o núcleo supraquiasmático, né? A gente sabe, junto com a formação de toda a área de hipotálamo ali, do trato retina hipotalâmico, por exemplo, vai fazer parte da sinalização de sono e, consequentemente, levar a um período de adormecimento. Quais são os neurotransmissores que estão relacionados a esse processo? Onde que eles atuam no cérebro? Pois é, então, assim, nós vamos ter diversas áreas de atuação ali. Então, a gente vai ter desde serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, o GABA como inibitório, a hiporexina, ou orexina, né? Na verdade, hipocretina, desculpa me corrigindo, hipocretina ou orexina, como neurotransmissores que vão atuar tanto em vigília quanto em sono. E cada um vai ter o seu núcleo. Então você vai ter desde núcleos ali na parte dorsal e mediana da RAF, blocos cerúleos. Então, toda a parte de mesencéfalo ali a gente vai ter atuação e com projeção para córtex, né? Lembrar que tudo isso vai se projetar a córtex e levar essa modulação do sono por meio de neurotransmissor. Entendi, poxa, muito legal. E a regulação hormonal e o sono, como se dá essa relação? Pois é, o sono, a gente, por que ele existe, né? Como a gente havia comentado, uma das facetas dele é essa regulação hormonal. Por exemplo, no sono eu tenho uma liberação do GH. Eu vou ter toda a regulação do GH por meio do sono. Uma coisa importante e interessante é que em pacientes privados de sono, eu posso ter um aumento de até 200% do TSH. Por quê? Porque tudo isso está relacionado à homeostase, né? O sono está relacionado à homeostase. Além disso, ali todo o processo de hormônios hipofisários e tudo mais também está ligado e que vai fazer feedbacks e tudo mais frente a hormônios, por exemplo, como a testosterona, né? O hormônio gonadal. Então, enfim, a gente tem diversas facetas dos hormônios ali atuando frente ao sono. E o maior de todos, que é o que a gente sempre fala e vai falar um pouquinho aqui hoje, é sobre melatonina, né? O neurohormônio que está relacionado ao sono, que é o grande sinalizador de sono. Entendi. Perfeito. A gente tem ciclos diários de luz, de escuridão por causa da rotação da Terra, e a gente sabe que isso vai influenciar nossos ritmos biológicos. A luz ela é muito importante, então, para regular nesse relógio interno, para sincronizar nosso ciclo de sono, de vigília, como o doutor já comentou. E eu queria entender como que a exposição à luz natural e artificial influencia nosso ritmo circadiano e os padrões do sono. Pois é, essa pergunta é interessante, assim, e acho que daria um episódio só disso. Porque o que acontece? O ciclo circadiano hoje tá muito em voga quando a gente pensando na melatonina. Mas falando da luz, o que a luz faz? A luz ela é um indicador para nós de que está na hora de acordar. E se está na hora de acordar, não é para ter produção de hormônio de sono. Então, a exposição à luz, por exemplo, pela manhã, você vai ter uma regulação do seu ciclo circadiano, sendo que, através da exposição a essa luz, a melatonina vai ser degradada. Consequentemente, a melatonina é degradada, um aumento de cortisol, você está pronto para vigília. Né?
Quando vai anoitecendo, vai chegando ali por volta das 18, 19 horas, a luz abaixa. Consequentemente, com essa diminuição de luz, nós temos uma indicação no nosso organismo que é para começar a liberar melatonina. E aí, o ponto interessante é que se a gente olhar para o sono de uma forma histórica, nós vamos perceber que, teoricamente, tudo isso era para acontecer de maneira muito natural, tanto que antes da própria Revolução Industrial e tudo mais, a gente adormecia quando ficava escuro e acordava quando ficava claro. Com o advento da tecnologia e a Revolução Industrial, a gente começa a colocar horário para as coisas. E, consequentemente, o paciente, né, que está inserido nesse contexto, ele precisa obrigatoriamente descansar em um momento. Por enquanto, não tem a invenção da luz elétrica e conseguimos dormir ainda no escuro. Mas vem a luz elétrica, depois vem a revolução tecnológica e, com isso, a gente passa a ter um período de escuridão enorme. Porque, apesar de estar escuro lá fora, a gente coloca a luz artificial. E essa luz artificial continua dando o comando para nós de que não é hora de liberar melatonina, não é hora de dormir e, consequentemente, nós encurtamos nosso período de sono. Então, a gente acaba sendo privado mais de sono por conta da luz artificial. Muito em voga aí o uso de tela, né, a luz azul, que vai atrapalhar toda essa ciclagem de maneira que deveria acontecer de maneira adequada. Acho muito legal. E, doutor, quando a gente tem, então, essa exposição não biológica às luzes, quais efeitos biológicos uma pessoa que acaba tendo uma exposição diminuída de luz durante o dia e aumentada de luz durante a noite pode ter? Pois é, aí a gente entra no capítulo de alterações de ritmo circadiano, né? Existem algumas doenças que fazem com que nós não consigamos ciclar da maneira adequada. Duas que eu destaco por exemplo, o atraso de fase e o avanço de fase. O que é isso? No atraso de fase, basicamente, você começa a atrasar o teu horário para dormir. E isso ocorre muito por essa exposição à luz em horários inadequados, principalmente luz final do dia e à noite. Tá? E o avanço de fase é o oposto. O avanço de fase é aquele... Sabe aquele vozinho que dorme às 19, 20 horas, quando dá 3 da manhã tá acordado? Ele já ciclou tudo que ele tinha para ciclar. Então, essa exposição à luz na madrugada, por exemplo, também vai fazer com que ele não tenha um ciclo circadiano de maneira adequada. E, doutor, hoje a gente vive num mundo de muitas tecnologias, né? A gente acaba tendo celular, televisão em casa. Qual é a indicação ideal para você parar de ter exposição, né, a essas luzes artificiais, para você conseguir ter um bom sono? O ideal, assim, quando nós vamos estudar sobre boas práticas de sono, é pelo menos 2 horas. São pelo menos 2 horas. Então, 2 horas antes de você se deitar, de você se preparar para o sono, você deveria se expor menos à luz e, consequentemente, não se expor à tela. Por isso que a TV no quarto acaba perdendo um pouco a função que... Os nossos pais tinham muito isso, né? De que quando era uma conquista quando você tinha uma TV no quarto. Né? Você colocou a TV no quarto, você é bem sucedido. E, consequentemente, o que era gostoso? Deitar na cama e assistir TV. Né? Só que isso é muito prejudicial. Então, 2 horas antes, mais ou menos 2 a 3 horas, de modo ideal, é o que nós deveríamos fazer para ter um melhor sono sem exposição à tela. Muito legal. E, doutor, a gente queria saber também se, nesse caso da exposição de telas, teria como a gente fazer uma redução de dano. Pois é. Eu sempre brinco, né, converso que existe o mundo real e o mundo ideal. Bom, no mundo ideal, a gente sabe que 2, 3 horas, todo mundo desliga o celular, vai lá no seu interruptor que tem a intensidade da luz, vai diminuindo a luz, prepara seu chá. A gente sabe que não é assim. Nós sabemos que hoje, no mundo que a gente vive, a sociedade 24/7, enquanto a gente não quebrar esse paradigma, todo mundo trabalha até o último minuto antes de deitar. Então, assim, uma dica que eu acho que eu poderia dar é, poxa, tá bom, eu não consigo ficar sem a tela. Vamos tentar, ao invés de 2, 3 horas, 1 hora antes. 40 minutos. Tá? Uma redução. Uma tela que você vá assistir, que seja algo passivo, por exemplo. Não vá comprar coisas antes de dormir no seu Instagram para olhar, porque você vai liberar dopamina. E dopamina é um neurotransmissor que traz a vigília, né? Então, assim, poxa, eu vou assistir lá alguma coisa mais tranquila, 10, 15 minutinhos, desligo, 30 minutos antes, aí eu vou escovar o dente, já me preparo para dormir e tudo mais.
Então, esse seria um meio termo aí, uma redução de danos nesse sentido. Poxa, que legal, né? Além da tela, o conteúdo que a gente tá vendo também influencia bastante, pelo jeito, então. Com certeza, se eu pegar... Eu gosto muito de moto, então se eu for olhar a Harley Davidson antes de dormir, eu não vou dormir, entendeu? Eu vou ficar acordado para olhar aquilo. Poxa, vocês vão estudar. Estudar antes de dormir não é uma boa ideia, porque você fica muito ativo, entende? Então, poxa, pelo menos 30, 40 minutos, 1 hora ali é o ideal. Acho muito legal, doutor. Nos tablets, nos celulares, tem um botãozinho geralmente de proteção para conforto ocular, que é para deixar a tela mais amarelada. Isso faz alguma diferença? Pouca coisa. Ajuda porque tem uma diminuição de luz azul, mas não tanto. Ok, bom saber. Aprendendo muita coisa para usar na vida real aqui. Quais são os distúrbios mais comuns de serem encontrados na população e quais são os fatores de risco desses distúrbios do sono? Legal. Quando a gente pensa em medicina do sono, a gente pensa normalmente em 2 coisas, né, que vem à cabeça. Insônia, porque ninguém dorme direito, e a apneia do sono, ronco. Tá? E não é à toa que vem essas 2 coisas. Por quê? Porque são os 2 assuntos mais prevalentes mesmo que nós temos. Pra vocês terem uma ideia, teve um estudo já um pouco mais antigo agora, mas que o professor Tufik, lá do Instituto do Sono, um apaixonado por sono, ele fez um estudo de análise populacional da cidade de São Paulo para tentar entender qual que era a prevalência da apneia do sono. Pra vocês terem uma ideia, 30% da população brasileira, se a gente estender para o Brasil, e acho que São Paulo é uma boa amostra, tem apneia do sono. Pensa na sua festa de família de final de ano, 30 pessoas, 10 tem apneia do sono. E além disso, a insônia. Né? A insônia hoje, eu acho que a grande procura pelo médico do sono se dá pela insônia, devido à insônia. Porque ninguém dorme com muita qualidade, ninguém dorme direito mais hoje, né? Então, essas 2 patologias, eu acho que são as mais prevalentes e são as que mais aparecem e o que a gente acaba dando destaque. Entendi. E, doutor, quanto a essas patologias, os pacientes que são acometidos por elas, eles têm alguma alteração estrutural no cérebro? Não necessariamente. Vamos lá, a gente pode ter um desenvolvimento de insônia por conta de alguma lesão cerebral, isso é prévio, né? Mas não necessariamente a insônia vai levar a uma lesão estrutural. Agora, a gente tem que pensar que estrutura não necessariamente é afetada, mas a transmissão ali de neurotransmissores, isso sim. Então, um paciente, por exemplo, insone, ele é mais irritado, ele pode ser mais deprimido, ele é mais cansado. Por quê? Porque o funcionamento não se dá de maneira adequada. Tá? Agora, tem pacientes que, por exemplo, fazem uma lesão em núcleo supraquiasmático, por exemplo, ou então um paciente que acaba desenvolvendo uma cegueira devido a diabetes. Esse paciente não vai ciclar de maneira adequada o sono. Então, você vai ter atraso, avanço, ciclo não 24 horas, enfim, outras doenças por conta de lesão estrutural. Isso, inclusive, que o senhor comentou, acho que é um tema bem legal, né? A cegueira, que a pessoa acaba não tendo esse contato com a luz sendo transmitido lá para os núcleos cerebrais, influencia no ciclo circadiano? Vamos lá, sim e não. Na verdade, influencia de uma maneira geral, quando a gente fala, muito dos pacientes que são cegos, né, tem uma deficiência visual, eles não ciclam em 24 horas. Eles podem fazer o que a gente chama de ciclo não 24 horas. O que é isso? O paciente, basicamente, ele tem uma liberação errática de melatonina e tem dia que ele dorme às 3 da tarde, tem dia que ele dorme às 8 da noite, tem dia que ele dorme de madrugada, tem dia que ele não dorme, tem dia... Enfim, então, fica muito errático mesmo. Agora, a gente tem que lembrar que não só pela visão, não só a visão é o sinalizador para a produção de melatonina. Nós temos outros sinalizadores periféricos, por exemplo, alimentação. Quando a gente se alimenta, o nosso organismo ele marca horários, normalmente café da manhã, almoço e jantar, que você sinaliza para o organismo que está em determinado momento do dia. Entende? Então, esse paciente não necessariamente ele vai sofrer todas as consequências de não ter uma visão ou de não ter essa exposição à luz, né, por meio do olho. Interessante. Um outro ponto importante é a gente entender a epidemiologia desses distúrbios. De acordo com os estudos da Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. Por conta disso, acho que é importante a gente falar dos distúrbios do sono, como eles afetam a população. Então, eu queria perguntar se existem diferenças significativas desses distúrbios
Entre faixa etárias, entre os gêneros? Olha, existe. O que acontece? Quando nós pegamos esse número, ele engloba crianças, engloba adultos. Quando nós falamos, por exemplo, de transtornos de sono em crianças, nós dificilmente vamos falar em apneia do sono, apesar de existir. Dificilmente vamos falar em insônia, apesar de existir. E vamos falar um pouco mais, talvez, de assuntos comportamentais, de comportamento frente ao sono. Entre eles, sonambulismo, parassonias. Né? Nas crianças isso é muito comum. Crianças que acabam conversando, que acabam sentando na cama, que acabam andando, e que isso, conforme vai passando a idade, vai diminuindo. Porém, conforme vai passando a idade, outras doenças acabam surgindo. Por exemplo, a própria apneia do sono, que até a faixa dos 50 anos, mais ou menos, é mais prevalente, tem uma incidência também maior em homens, mas que depois, quando a mulher chega no climatério, ali que tem a menopausa, isso acaba se igualando. Tá? Além disso, a questão da insônia. A insônia acomete mais mulheres e também, na hora que chega no climatério, a gente tem um desbalanço hormonal ali e a insônia se torna muito prevalente nessa população. Né? Então, nós temos algumas diferenças, sim. Caramba, que legal. E, doutor, qual a relação entre os distúrbios do sono e alguns problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, etc.? Tem uma máxima que a gente fala dentro da psiquiatria também, que é quem não dorme não melhora. Né? Como a gente comentou, o sono ele faz parte de todo um processo regulatório e ele regula nosso humor. Se vocês já tiveram a experiência de passar uma noite mal dormida ou não dormir à noite, e aí no outro dia te chamam para uma reunião importante ou te chamam para discutir a relação, te chama, enfim, para conversar ali com um amigo que você já não queria muito, e você vai e estoura, né? Você não consegue. Então, o sono, ele acaba entrando de uma forma de regulação do humor mesmo. E isso, em processos depressivos, é muito importante, né? Tanto que na depressão existe alteração do ciclo sono-vigília. Muitas vezes os pacientes, eles dormem durante o dia e ficam acordados durante a noite. E também quando a gente pensa em psicose, quando a gente pensa em transtorno afetivo bipolar. O bipolar, por exemplo, uma das prerrogativas para ele melhorar é você melhorar o sono dele. Ele tem que dormir, porque ele precisa descansar, precisa entrar num estado mais tranquilo, senão ele não vai ter uma boa melhora. Então, sono e saúde mental hoje é um sistema bidirecional, é que um está extremamente ligado ao outro e atrelado ao outro. Acho que legal. O doutor comentou que a alimentação, ela afeta essa percepção do cérebro de que horas são. Como que a alimentação, já que o senhor já falou, e a atividade física vão influenciar esses padrões de sono? O que acontece? A alimentação, ela é um sinalizador, né, para nós, a marcação de horário mesmo do nosso ciclo, mas ela também nos leva a fatores de risco para desenvolvimento de algumas doenças, como, por exemplo, uma alimentação ruim leva à obesidade leva a uma apneia do sono. É um fator de risco para a apneia do sono importante. Tá? Então, a alimentação está tudo a ver, está muito ligada, né, ao sono. Então, com relação à atividade física, isso é interessante porque nas boas práticas de sono, nós também sugerimos que a atividade física seja realizada no mínimo, aliás, no máximo, ali 3, 4 horas antes de você dormir. Por quê? Porque na atividade física, você tem uma liberação importante de endorfina, da própria dopamina e tudo mais, e que são, de novo, neurotransmissores da vigília, né? E o outro lado disso é que realizar atividade física, você se cansa mais. Consequentemente, você se cansa mais. Tem um grande neurotransmissor, que é a adenosina, que é o que vai fazer a pressão do sono. Quanto maior o acúmulo de adenosina durante o dia, e a atividade física ajuda a levar a isso, o acúmulo de adenosina durante o dia vai fazer com que o nosso organismo tenha uma pressão de sono, e aí nós chamamos de portal de sono, parece algo até meio místico, assim, né, que você tá entrando, mas um portal de sono que é o melhor momento, a melhor hora para você dormir. Então a atividade física, ela influencia tanto pro bem quanto pro mal. Muito mais pro bem, desde que feita até ali 3, 4 horas antes do horário que você pretende dormir. Poxa, muito legal. E, doutor, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a galera vai gostar, é uma pergunta interessante, principalmente pra gente que acaba sendo da área da saúde, que é como manter uma qualidade de sono com, às vezes, períodos de trabalho ou estudo irregulares. O que acontece? Nós, hoje, falando da sociedade 24/7 novamente, nós vivemos um trabalhador de turno o tempo todo, né?
Nós da área da saúde, quem nunca, vocês vão chegar lá ainda, terminou a faculdade, vou pegar plantão. Aí você trabalha 12, 24, 48 horas seguidas, dorme. Aí depois você entra num emprego 24/36. Ou então você tem prova essa semana, resolve, né? E a gente sabe que o trabalhador de turno, ele vai ter o desfecho dele frente à saúde mental, frente à saúde cardiovascular, frente à saúde oncológica, então, no câncer, um desfecho muito pior. Esses pacientes morrem mais. Então, pacientes que ficam cronicamente privados de sono e que fazem esses turnos, eles não têm um sono de qualidade. A gente não tem uma homeostase legal desses pacientes. E eles vão desenvolver, consequentemente, doenças mais cedo. Para nós, da área da saúde, e para vocês que estão estudando, agora, poxa, vale muito mais a pena se nós pensarmos em consolidação de memória, em atenção e saúde mesmo, você conseguir regular o teu sono durante a semana de prova, do que passar noites inteiras em claro. Por quê? Porque você vai ter uma função executiva menor no outro dia, no dia da prova, e você não vai lembrar. Por quê? Porque você não consolidou a memória. Então, muitas vezes, é muito mais interessante você organizar isso de uma maneira mais adequada e dormir bem na semana da prova, principalmente um dia antes, dormir bem, para você ter um desempenho, do que passar a noite acordado. E os trabalhadores de turno muitas vezes não têm essa opção, né? O trabalhador de turno ele precisa trabalhar à noite. E isso, o primeiro passo a ser feito é tentar que ele mude de emprego. Se não consegue, aí nós temos algumas abordagens para tentar fazer com que esse sono seja melhor, tanto no período do dia quanto no período da noite. Perfeito. Ó, essa é importante, hein, galera? Com Enfim. certeza. E, doutor, uma outra dúvida. No caso, por exemplo, desses trabalhadores que acabam tendo turnos noturnos e não conseguem evitar, seria cumulativo o sono? Por exemplo, às vezes o médico fez um plantão ali de 24 horas, ele vai acabar dormindo mais do que ele dormiria se ele se estivesse num dia normal? Não necessariamente. O que a gente tem uma ideia, o sono, nós pensamos muitas vezes como um copo d'água, né? Que a gente vai acumulando, ele transborda, ou seja, eu durmo. Ele acumula, e não necessariamente é assim. Então, o que você está me dizendo é do catch-up de sono, que é o paciente que fica muito tempo acordado, depois ele vai e ele tenta dormir tudo que ele não dormiu. Tá? A gente sabe que isso não é verdade, não acontece. Tá? A gente aumenta, quando nós temos uma privação de sono e esse paciente vai dormir, ele aumenta o sono REM, ele aumenta o sono N3, mas não necessariamente ele aumenta a qualidade do sono. Isso é diferente. Quando a gente fala de um sono de qualidade, nós temos que pensar em 3 facetas, que é regularidade, quantidade e a qualidade. Ou seja, esse cara tem que dormir bem, no horário mais ou menos adequado, por um tempo adequado, né? Pela quantidade adequada. Então, não adianta eu dormir muito mais depois para tentar recuperar o sono, sabe? Então, sair sexta, sair sábado, domingo vou dormir o dia todo para ficar bem. Na verdade, não. O que você vai fazer é descansar o teu físico, né? Mas o sono em si, como processo ativo, você acaba não recuperando. Poxa, legal, doutor. Obrigado. Doutor, quais são os sintomas mais comuns associados à falta do sono? Bom, quando a gente fala de insônia, nós estamos falando ali de um paciente que, a primeira coisa, ele precisa ter um local adequado para dormir. Então não dá pra gente falar de insônia, por exemplo, no meio de uma guerra. Ele não consegue dormir. E é o mais natural possível. Não dá pra falar de insônia no meio de uma comunidade ocupada. Entende por quê? Porque você não consegue dormir. Agora, quando você tem o local adequado para dormir e você não consegue ou iniciar o sono, ou manter o sono, ou você acorda mais cedo do que gostaria, aí sim a gente está falando de insônia. E para isso, precisa repercutir no seu dia a dia. Essa repercussão muitas vezes se dá com uma sonolência durante o dia, com uma irritabilidade, né? Com esse paciente mais deprimido, mais entristecido, com esse paciente mais ansioso, tá certo? E com uma função executiva muitas vezes não adequada. É muito comum nós pegarmos pacientes que têm privação de sono por muito tempo e ele sair para dirigir, por exemplo, na rodovia, motorista. E ele acaba se envolvendo em acidente porque ele não tem mais reflexo. Ele não consegue, a função executiva dele acaba sendo pior, né? Então esses são alguns sintomas que trazem esse paciente por conta da privação de sono. Caramba. E tem relação entre o sono e doenças crônicas, como diabetes, hipertensão?
Tem. Isso é provado na literatura por A mais B, tanto hipertensão, diabetes, entre outras doenças, mas dessas duas em específico, por exemplo, a diabetes, se nós não tivermos um sono de qualidade, nós não conseguimos fazer aquela regulação básica do paciente diabético, né? Ou para você não desenvolver a diabetes. Da hipertensão, toda vez que nós dormimos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um paciente internado dormindo e olhar monitorizado para o monitor. Você vai olhar a frequência dele cardíaca, vai baixando, baixando, baixando. A pressão arterial dele baixa bastante. Fica numa sensação ali, a frequência respiratória também abaixa. Ou seja, eu tenho o que nós chamamos de descenso noturno, tá, da pressão. Se é um sono de não qualidade, esse descenso noturno não existe. Se ele não existe, o paciente fica hipertenso. Tanto que um dos exames da investigação de hipertensão arterial é a polissonografia, para ver se esse paciente não está fazendo apneia e, consequentemente, não está tendo o descenso noturno, está tendo muita ativação simpática ali, o que está levando ao aumento da pressão arterial. Tem alguma relação, então, com o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas? Pois é. Esse é um outro assunto que às vezes é um pouco espinhoso, assim, mas que, inclusive, saiu esses dias um estudo relacionando sonhos e tudo mais à demência. Não é bem por aí. O que acontece? O que a gente tem bem exposto na literatura é que alguns pacientes desenvolvem aquilo que nós chamamos de transtorno comportamental do sono REM. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é isso? Basicamente, é aquele paciente que ele dorme, ele entra em sono REM, de repente ele começa a lutar no sono REM. Você vai olhar, ele está atuando o sono. Ou seja, o sonho dele está sendo como uma briga, por exemplo, e ele está lá dando soco no ar, está correndo, está falando, e depois ele volta. Isso, quando nós conseguimos colocar no paciente numa polissonografia, nós vemos essa ativação, e isso está ligado ao desenvolvimento de doenças como o Parkinson. Pacientes que têm o transtorno comportamental do sono REM, ou seja, tem REM sem atonia, tem uma probabilidade altíssima, quase que 100%, de desenvolver Parkinson nos 12 anos seguintes, mais ou menos. Então tem uma grande ligação, sim, do sono de má qualidade ou o sono com alguma doença, algum distúrbio, com o surgimento de doença neurodegenerativa. E, doutor, quais seriam os sinais, assim, de uma pessoa que não está tendo um sono reparador? Acho que o principal deles é a sonolência diurna. Esse paciente, muitas vezes, é aquele paciente clássico que ele está em qualquer lugar que ele para, ele dorme. Então, se ele está no trânsito, ele dorme. Se ele está numa sala de espera, ele dorme. Ele vem para a sala de aula, o professor começa a falar, ele dorme. Então, acho que o principal é a sonolência excessiva diurna. Aí, além disso, a sonolência excessiva diurna leva a outras coisas, outros sintomas, como a gente comentou, de irritabilidade e a questão mental. Achei muito legal. E agora, na questão do diagnóstico. Tem algum exame, além da polissonografia, né, que o senhor tinha comentado, que ajuda, que é utilizado para diagnosticar distúrbios do sono? Bacana, eu acho que esse tema é um tema que eu particularmente gosto muito, assim, que é a parte de exames também. A gente consegue objetificar um pouco mais a psiquiatria, inclusive, com esses exames. Mas quando a gente fala de polissonografia, nós temos a ideia de ser uma coisa só. E só de polissonografia nós temos 3 tipos. Então nós temos a polissonografia tipo 1, para diagnóstico, que é aquela que o paciente vai até o laboratório de sono, ele vai ser todo monitorizado, né? Vai colocar um eletroencefalo, eletrocardiograma e por aí vai, as cânulas. E ele vai ter uma câmera olhando para ele, gravando, e uma pessoa numa outra sala olhando ele dormir e olhando o traçado do exame. Então esse é a polissono tipo 1. A polissonografia tipo 2 é esse mesmo exame, só que realizado num local, pode ser a casa do próprio paciente, sem a monitorização de vídeo. Então ele faz toda a parte de eletroencefalo, cânulas também, mas dorme em casa. Polissono tipo 3, o melhor termo é o teste domiciliar para apneia do sono. O que é? O paciente ele simplesmente vai com uma cinta para casa, um sensor de cânula, um sensor de esforço, uma oximetria de pulso e ele dorme em casa. E quando ele volta, você tem toda a análise do padrão respiratório desse paciente. Então só aí são 3 tipos de exame. E tem um outro que eu sou apaixonado nesse outro exame, que é a actigrafia. A actigrafia nada mais é do que
você colocar como se fosse um smartwatch, é um relógio. Isso os biólogos usam há muito tempo, e a gente está trazendo para a medicina tem pouco tempo agora. Você coloca um relógio, né, um actímetro, que é um acelerômetro, e que ele vai medir e monitorar tempo ali de exposição à luz, então tempo de exposição à luz, a própria exposição à luz. Ele vai monitorar o movimento, se ele está maior ou menor, ele vai monitorar a temperatura, tá certo? E através disso você consegue inferir tudo que esse paciente está fazendo. Você consegue inferir se ele está exposto à luz solar, se ele está exposto à luz artificial, se ele está dormindo, se ele está acordado, quanto tempo ele demorou para dormir, se ele teve algum despertar na madrugada e começou a se movimentar mais. E, consequentemente, você consegue objetificar ali a insônia, você consegue objetificar transtornos de ritmo, tudo por meio desse aparelho. Então você vai, coloca, fica 14 dias com ele sem poder tirar, e depois você volta e você tem 14 dias de dados para você ler e dar algum resultado para esse paciente. Então, dentro da medicina do sono, esses exames são os que mais acontecem. E, por fim, tem outros dois, que é o teste de latências múltiplas, que é para aquele paciente que tem uma suspeita de narcolepsia. Então, ele vai dormir a noite toda, depois, no outro dia, de manhã, ele vai ter 5 chances para dormir, por 20 minutos, cada uma delas. E se nessas 5 chances ele dormir em menos de 8 minutos em cada uma delas, né, na média, e que conseguir fazer 2 sono REM em 20 minutos, entrar em sono REM, ele tem um diagnóstico de narcolepsia. E por fim, a gente tem o teste de manutenção de vigília, que é o paciente narcoléptico, por exemplo, que está tratado e ele quer desempenhar alguma atividade de alto risco. E a gente pode usar esse teste para ver que ao invés desses 20 minutos, se ele dorme, a gente quer ver se ele em 20 minutos ele não dorme. Na verdade, ele fica numa penumbra, cria-se todo um clima para ele dormir, mas ele consegue manter a vigília. Então, esses são os principais exames que nós temos hoje. Entendi. Doutor, narcolepsia é o quê? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, a narcolepsia é uma das doenças de sono, e a gente, quando pensa em narcolepsia, parece ser algo muito distante. Mas eu gosto de falar que a narcolepsia, se você pegar a prevalência dela, é a mesma do lúpus. Então, assim, é muito prevalente na população. Mas por que a gente não diagnostica tanto? Porque a gente não conhece. E narcolepsia, o que é? São intrusões de sono REM e de atonia do paciente em vigília. Então, é como se eu estivesse conversando com vocês aqui, de repente eu começo a ter muito sono. Eu tenho sono e durmo. E aí eu durmo 4, 5, 10 minutinhos, volto, parece que eu dormi a noite inteira. Só que isso eu fragmento meu sono da noite, e isso é o tipo do paciente que ele dorme, por exemplo, em atividades muito perigosas. Sala de aula, aquele paciente que ele dorme, ele acorda, tá na academia. Começa a ter sono, cai o peso em cima dele. E dentro da narcolepsia existe um fenômeno chamado cataplexia. E o que é isso? Vamos supor, ele está conversando aqui, e aí eu tenho um estímulo, uma piada. Foi contada uma piada, eu começo a dar risada, eu desmaio. Caramba. Ele desmaia, ele perde todo o tônus que ele tá, e ele vai caindo e desmaia. Fica ali, a única coisa que não acontece, que não para, é o movimento diafragmático. Então ele consegue respirar. E ele tá consciente. Mas ele não consegue mexer. Fica parado. Nossa. Eu brinco, é meio geracional isso, mas vocês lembram do piripaque do Chaves? Já ouviram falar? É mais ou menos aquilo. Ele fica, ele para, trava. Aí depois ele volta. Entende? Então isso é uma doença muito incapacitante, tá? Hoje em dia, por quê? Os tratamentos ainda estão em desenvolvimento e está muito acarretado a saúde mental. Esses pacientes, na maioria das vezes, são deprimidos. E são pacientes, por exemplo, que não podem, na maioria das vezes, dirigir. Porque se ele tem um ataque cataplético, né, de cataplexia no trânsito, ele bate. Né? Se vai para a natação, é um paciente que não pode nadar. E se ele tem um ataque de sono dentro da piscina, ele morre afogado. Então, enfim, mas é uma doença que está no nosso meio, é prevalente, a gente precisa olhar um pouco para ela. E doutor, esses ataques, essas crises, elas duram em média quanto tempo? Isso é muito variado, pode ser desde alguns minutos, alguns segundos, minutos, até ali uma extensão um pouco maior, nunca horas, tá? Nunca horas. E o grande diagnóstico diferencial dela é com crise epilética, né? Com epilepsia. Mas é um tempo mais reduzido, bem mais reduzido. Entendi. Agora a gente queria passar um pouco sobre os tratamentos. E queria perguntar quais são as opções de tratamento para esses distúrbios do sono. Pois então, quando a gente fala dos distúrbios mais frequentes, né, da insônia e da apneia do sono, nós temos diversos. Da apneia do sono, hoje, nós temos tratamento como?
com a terapia miofuncional, então uma fonoaudióloga específica para tratar musculatura de pescoço. Nós temos aparelhos de avanço mandibular, então você pode tratar por meio de um dentista, isso para apneia leve, né, na classificação de apneia leve. Nós temos também algumas cirurgias, ortognático e tudo mais, que são para casos bem restritos, faringe expansora, enfim, que o otorrino muitas vezes vai fazer, casos muito específicos, mas o tratamento mais geral é pressão positiva. Então, tratamento com CPAP, que é um aparelhinho que antigamente era toda uma máquina, fazia barulho, hoje não. Hoje é pequenininho, a gente monitora de casa, tudo remoto, tá? O paciente, a gente consegue ver esse paciente ali com um delay muito pequeno, mas se ele está dormindo ou não, e se ele está usando o aparelho ou não. Com uma máscara de mínimo contato, tá certo? Com conforto, então com CPAP. Para alguns casos, o BiPAP, ou seja, o binível, tá? Que ele vai ajudar também na inspiração. Outros casos com o que nós chamamos de servo-ventilador, que é como se fosse um respirador de UTI, mas para dentro de casa, tá? Para o paciente usar. Enfim, esses tratamentos para apneia do sono, né? Tá tentando vir aí algumas drogas para tratamento de apneia do sono, mas nada aprovado ainda, certo? E para insônia, e aí nós entramos num caminho que é um pouco espinhoso também. Por quê? Tanto o protocolo brasileiro, consenso americano e o consenso europeu, eles colocam como primeira linha de tratamento da insônia a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Ou seja, o paciente ele tem que voltar a aprender a dormir. É como se fosse um personal trainer do sono, entende? Então, tendo técnica, esse paciente ele dorme sem remédio. Isso a gente está falando de insônia crônica. Pacientes há 10 anos sem dormir, você fazendo a terapia cognitivo-comportamental de maneira adequada, parece mágica. Mas em 6, 8, 10 semanas esse paciente volta a dormir. Então esse é o padrão ouro. Agora, existem drogas, claro que, né, medicações que a gente pode usar para isso. Para insônia aguda, nós temos o Zolpidem, que é a isopiclona, que hoje está muito em voga e infelizmente são drogas de abuso. Hoje a gente mais tira Zolpidem do que prescreve, tá? E temos as outras drogas que podem ser usadas para insônia crônica. E aí a gente entra num ponto que são poucas drogas. Nós temos hoje aprovado inclusive com o uso off-label, a trazodona. Nós temos a mirtazapina, então são 2 antidepressivos ali que vão fazer atuar em sono. Somente no Brasil, a amitriptilina, e isso foi aprovado no Brasil por conta do acesso a ela, tá? Nós temos aprovado a doxepina, que é também um tricíclico, mas numa dose menor, que vai atuar em sono, tá? Temos a rameuteona, que é como se fosse um parente da melatonina ali, vamos colocar assim, para usar. E no Brasil são esses. Lá fora temos aí o Suvorexan, que provavelmente vai vir para o Brasil, que é um indutor de sono também, e mais nada. Então, entra naquela coisa assim, poxa, mas e a quetiapina, e os antipsicóticos, e os anticonvulsivantes? Eles não são aprovados para insônia, tá? A gente não usa eles para insônia. Eles, apesar de ter um efeito de sonolência, não serve para isso, certo? Então, de drogas é o que nós temos hoje. E isso deixa o tratamento restrito. Por quê? Quando você fala para o paciente, a gente traz que a terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro, é algo que causa um certo desconforto. Por quê? Porque não é um medicamento e exige tanto do paciente quanto do médico para a aplicação. Doutor, como funciona essa terapia? Pois é um treinamento mesmo, tá? É um treinamento para sono, no qual o paciente, a gente vai identificar, isso quem faz são psicólogos, tá? São psicólogos formados em sono, tá? Não é qualquer psicólogo que faz, mas é como se fosse um treinamento. Primeiro, por exemplo, você vai identificar o padrão de sono desse paciente, seja por meio de um diário de sono, seja por meio da actigrafia, você identifica esse padrão. E inicialmente existem algumas técnicas para você fazer, desde técnicas de relaxamento, para você conseguir entrar num sono legal. Depois, você tem técnicas de privação do sono. Olha que coisa maluca, assim, se o cara vai no teu consultório para dormir mais, você fala para ele, olha, você vai dormir um pouco menos por enquanto. Por quê? Deus. Porque você vai dar horário para esse paciente, o horário de deitar, o horário de levantar. Você vai ensinar esse paciente que ele só vai para a cama no momento que ele tiver sono. Tem um caso muito legal de uma paciente que nós fizemos uma vez que ela falava, isso aí é balela.
Isso aí não serve pra nada. E ela falou assim, eu não durmo, tem mais de 10 anos que eu não durmo e isso aí não vai me fazer dormir. E a gente começa a entender que muitas vezes o paciente ele fala que não dorme, mas é que ele não percebe que ele dorme. Se você já tiver a sensação de estar dentro do ônibus, dentro do avião, e tá meio sonolento assim, você sabe onde você tá, mas não tá tudo funcionando direito. Ali já é sono. Então, nós colocamos essa paciente, ela tinha costume de assistir a novela das 9. E nós colocamos ela pra ficar sentada, né? Ela falava que nunca dormia. Eu falei, então agora a senhora vai sentar num banquinho e vai segurar uma colher, certo? E vai assistir a novela. Pois bem, ela resolveu fazer. O que acontecia? A colher caía, mas ela tinha sono. E aí era um indicativo pra ela, opa, tá na hora de deitar. E aí vai pra cama. Então a terapia cognitivo-comportamental, ela acaba tratando tudo isso e de uma infinidade de técnicas ali pra ajudar esse paciente. Muito interessante. Uhum. Quais outras mudanças, principalmente de estilo de vida, podem ajudar a melhorar a qualidade do sono? Bom, eu acho que nós falamos um pouco de exercício físico, ter uma alimentação melhor, ter um exercício físico ali de rotina. Tudo isso vai te ajudar a ter uma melhor noite de sono. Você precisa também entender, de novo, da sua regularidade de sono e saber qual que é o melhor horário para você dormir. Existe um mito, né, de que todo mundo tem que dormir 8 horas de sono, todo mundo tem que deitar 10 horas da noite, 10, 11 horas, acordar de manhã. Tem até livros que falam que você tem que ter um milagre de acordar às 5 da manhã para você ser bem sucedido. E na verdade não. Na verdade o estilo de vida, quando você fala isso, a gente tem que falar de cronotipo. Cronotipo, o que é? Basicamente, cada um de nós, tem um período em que vai ser melhor para você dormir e um período que vai ser melhor para você estar acordado. Por exemplo, você pega alguém matutino, intermediário ou vespertino. O matutino, eu brinco que são os cirurgiões. Por quê? É aquele cara que 6h30 da manhã, ele já correu, ele já acordou, deu uma volta no lago, ele já tomou café, 6h30 da manhã ele tá pronto para operar e vamos lá, tô pronto para tudo. Você vai conversar com essa mesma pessoa 7, 8 da noite, não põe ele para fazer cirurgia. Entende por quê? Porque vai estar desatento. Você pega um vespertino, é aquele cara que de manhã ele tá dormindo. E ele não, até as 9, 10 horas, ele não produz. Mas quando você vai conversar com ele 6 da tarde, ele tá no melhor horário dele. Ele tá estudando bem, ele tá performando bem, ele tá indo bem. O intermediário consegue fazer um pouco das duas coisas. Então, primeira coisa, você saber o teu cronotipo e se adequar a ele de uma maneira legal, possível, isso vai fazer com que você tenha um sono de melhor qualidade também, certo? Uhum. Eu tenho uma dúvida com relação ao uso de melatonina. Dá para comprar na farmácia sem prescrição nenhuma? Tem riscos de você usar sem prescrição médica, como quiser? Legal, eu acho que essa pergunta, ela pode ser um dos pontos altos da nossa conversa aqui hoje. E, de novo, daria um episódio ali de umas 3 horas, né, a gente falando de melatonina. Mas, resumidamente, o que acontece? A melatonina, ao contrário do que todo mundo pensa, da grande maioria pensa, ela não é inócua. Ela é um neurohormônio. Tá? Então, a melatonina, ela precisa ser prescrita de maneira adequada. O que acontece? A melatonina ela é vendida no Brasil, na América do Norte também, como suplemento alimentar. E quando você vende como suplemento alimentar, você não precisa de prescrição médica. Além disso, a agência que regula os suplementos alimentares não é com a mesma fiscalização do que um medicamento. Então é interessante ter um estudo canadense que ele resolveu pegar algumas melatoninas de farmácia e colocar para ver, identificar o que tinha. O que menos tinha era melatonina. O que tinha era benzodiazepínico junto, tinha antihistamínico junto com prometazina, o que tinha era zolpidem junto e não era dose. Então, assim, a melatonina de farmácia nós não recomendamos. Tá? Nós não recomendamos, até porque o pessoal faz uso da melatonina para dormir. E a melatonina não é para insônia. A melatonina ela é usada para os transtornos de ritmo. Então, aquele paciente que nós falamos que tem, por exemplo, o vozinho, que tem um avanço de fase, que dorme às 7 da noite e acorda às 3 da manhã, se eu conseguir colocar melatonina num horário adequado para ele, que pode ser inclusive de manhã, essa melatonina, ele vai ciclar melhor. Então não adianta eu dar melatonina
30 minutinhos antes de dormir e tá tudo certo, entende? Então existem riscos. Além disso, a dose. A dose de 0,21 microgramas, que é o que nós temos em farmácia, ela não é dose de tratamento para nenhum distúrbio de sono. O distúrbio de ritmo, que é o que tem a dose menor, é no mínimo 0,5. Então, não faz sentido, sabe? Apesar da propaganda, do marketing estar muito em cima. Nós usamos melatonina também para transtorno de comportamental do sono REM. E aí com doses até 15 miligramas. Então você imagina, você vai ter que tomar um pote, 60 comprimidos daquele, por noite. Nossa. E sem saber se o que tem lá é realmente melatonina. Então, nós não indicamos o uso da melatonina. Então, no consultório, aparece todo dia, né, todo período de consultório, alguém tomando a melatonina. E muitas vezes por conta. Né, ou prescrito por profissional que não sabe como prescrever a questão da melatonina. E a ideia é muitas vezes tirar. Porque a melatonina vai ser para os distúrbios de ciclo circadiano, como a gente havia comentado, e também para o transtorno comportamental do sono REM. E aí em doses de 15 miligramas. Então são doses muito altas de melatonina que não necessariamente você vai tomar os 60 cápsulas de melatonina para isso. Né? E pela regulação ser diferente, a regulação ela não é tão adequada. Então, não é que nós somos contra manipulados, não é isso. Mas a gente sabe que o remédio manipulado pode ter alguma contaminação ou outra. Mas a melatonina é preferível hoje que se manipule melatonina porque eu tenho uma fiscalização maior em cima do que eu comprar melatonina de farmácia, entende? E aí o problema é que essas melatoninas de farmácia estão vindo em goma, por exemplo, chicletinho, coisa assim, estão sendo dadas para criança. E lembrar que isso é um neurohormônio. Se é um neurohormônio, apesar da melatonina não fazer feedback negativo, mas ela atua em outras alças. Então pode ter um desbalanço muito importante com relação a isso. Então ela não é inócua. Quais seriam os efeitos colaterais de medicamentos, no caso, não só a melatonina, mas o Zolpidem, que o doutor comentou? O grande efeito do Zolpidem, por exemplo, é o sonambulismo. Tá? O Zolpidem, algumas pessoas que tomam o Zolpidem podem apresentar sonambulismo e aí praticarem atitudes de tudo que você imaginar. Eu tenho um caso interessante também que uma vez um paciente tomou um comprimido de Zolpidem, ficou sonâmbulo, pois ele foi para a televisão, ligou a televisão e entrou num canal, o canal do boi, de leilão, e ele comprou um touro de 16 mil. Nossa. Um Zolpidem. Detalhe, ele morava num apartamento. Ele não é agricultor, ele não é pecuarista. Caramba. E aí ele teve que vender o boi porque, poxa, ele comprou um boi sob efeito de Zolpidem. Quem nunca? Né? Aí tem, nossa, se você olhar a literatura, tem vários casos, pessoas comprando colchão, teve uma outra que comprou acho que 2, 3 colchões em efeito de Zolpidem. Então, além disso, pode ter a questão do próprio risco, né, de você estar andando e, enfim, se machucar e tudo mais. E claro, gente, é o risco do uso abusivo. Tá? O uso abusivo hoje, o Zolpidem, ele acaba sendo uma das principais drogas de abuso que nós temos hoje, não só na medicina do sono. Né? Tanto que vai ter uma mudança da legislação agora para agosto, que o Zolpidem passa a ser receita azul. Por quê? Para tentar diminuir um pouco que outros profissionais que não sejam psiquiatras ou médicos do sono ou neurologistas prescrevam. Justamente por conta desse uso abusivo que vem acontecendo e está sendo bem, bem complexo nesse sentido. Doutor, saindo agora um pouco do tratamento, existem medidas preventivas para a gente evitar esses distúrbios do sono? Eu acho que o principal é mudança de estilo de vida. Né? O principal hoje, se você pensar em prevenção, é você comer melhor, você ter uma boa atividade física e ter horário regular de sono. Isso vai ser o principal, tá? Para prevenir. Mas, ao mesmo tempo, quando nós falamos em prevenção, nós temos que tomar cuidado. Tem um termo novo que está sendo cunhado dentro da medicina do sono, que é a cronorexia. O que é isso? É a pessoa que começa a ficar tão em cima do sono, tão em cima, usando todo tipo de monitorização possível, smartwatch, cintas e sensores embaixo do colchão para olhar para o sono e acaba sendo mais prejudicial do que benéfico. Né? Então, essa questão da prevenção é extremamente importante, mas a gente também tem que ter tem que ser moderado com tudo isso. Né? Mas para prevenir, você ter um bom estilo de vida. Como que a higiene do sono ela pode ser implementada no dia a dia? Legal. Hoje,
a gente ainda traz o termo higiene do sono, mas eu prefiro colocar como boas práticas de sono, né? E para as boas práticas de sono, você precisa ter, de novo, regularidade, você precisa ter quantidade de sono, né? De maneira adequada e para ter essa qualidade em si. Agora, de que maneira? Você tentar reduzir o número de telas, o uso do café, né? O uso da cafeína é algo que não está só no café, então chás, chocolate e tudo mais. Tentar evitar ali, no máximo, 16, 17 horas do dia, né? Não passar disso, do uso. Por exemplo, a partir das 18 horas, não se usar mais nada que tenha cafeína, vai te ajudar a ter uma boa noite de sono. O seu ambiente para dormir, então, tem que estar escuro, não pode ter nenhuma luzinha no quarto, tem que ter uma temperatura agradável. Se está muito calor, ligar o ar-condicionado. Se está muito frio, ter uma coberta, ter um bom colchão, ter um bom travesseiro, né? Tudo isso a gente vai colocar aí no que é chamado de higiene do sono, mas em boas práticas relacionadas ao sono. E a prática de exercício físico cessar pelo menos ali 4 horas antes do teu horário para ir dormir. Doutor, atualmente a gente vê muito nas redes sociais propagandas que estimulam a venda de alguns produtos, às vezes, que dizem que vai acabar melhorando o sono. Esses produtos são confiáveis? Tendem a ser? E tem algum produto, às vezes, natural que ajude no ciclo vigília-sono? Pois é, esses produtos ditos milagrosos, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado, né? Os 3 consensos ali, tanto o brasileiro, o americano e o europeu, eles contraindicam, eles não indicam nenhum fitoterápico para sono. Por quê? Porque o fitoterápico é ruim? Não necessariamente, mas por conta da dose. Você não consegue atingir a dose de maneira adequada para ele realmente ter um efeito benéfico, né? Então, desses produtos, nós não indicamos nenhum deles. Primeiro, nós não sabemos a procedência, muitas vezes, nós não sabemos o que está ali. E segundo, porque quem estuda isso, quem faz meta-análise em cima, quem faz ensaio clínico em cima, não recomenda. Justamente por não ter essa qualidade, esse controle de qualidade. Ok. Agora, caminhando para o fechamento, eu acho que a gente conseguiu deixar claro que a boa noite de sono pode transformar a vida das pessoas. E aí eu queria só perguntar de volta, então, quais são os sinais de que a gente deve procurar a ajuda de profissionais, como o doutor, para falar sobre os problemas do sono? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, se você está tendo sonolência excessiva diurna, se você está tendo insônia, se você está tendo depressão, se você está tendo ansiedade, ou então está tendo ataques de sono, como a gente comentou, tá certo? Tudo isso justifica a procura de um profissional médico e de um profissional especialista em sono. Muitas vezes não é muito bem o paciente que vai se atentar a isso, mas os outros colegas médicos. Porque o paciente, até pouco tempo atrás, não sabia da existência da medicina do sono. A medicina do sono é muito nova. Ela chega no Brasil ali no final da década de 80 e ela se torna, por exemplo, uma residência médica e uma especialidade médica em 2013 para 2014 só. Então é uma área muito jovem aqui dentro. E os pacientes, eles muitas vezes não sabem disso. Mas o colega médico, ele tem que se atentar. Por quê? Porque lembrar que o sono é função vital. Então, a partir do momento que você tenta ter uma vida melhor, uma vida de qualidade, você precisa olhar para o sono também. E aí procurar um profissional do sono quando está apresentando apneia, quando está apresentando insônia e essas outras comorbidades aí que está muito ligado, além, claro, de doenças cardiovasculares, doenças mentais e por aí vai. Então, a sonolência durante o dia, insônia, ansiedade, graças a Deus, nenhum dos sintomas que o estudante médio de medicina tem, né? Então, para o fechamento, a gente agradece a presença do doutor. Gostaria muito de agradecer a atenção de vocês também. Esse foi mais um episódio do Hipocratizando Discute, abrindo aí a 2ª temporada do programa. Nos sigam nas redes sociais e fiquem ligados para os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. E muito obrigado, doutor, novamente pela participação, viu? Foi um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, pessoal. Contem sempre comigo. Um abraço. Obrigada. Um abraço.